boa noite. Espero que todos estejam bem. Vamos começar nossa monitoria dessa semana. Eu vou compartilhar minha tela. Na verdade, eu estou compartilhando minha tela com vocês. A gente vai falar hoje sobre mora. Então, vamos lá. Vou fechar minha câmera aqui para facilitar. Bom, vamos lá. A mora, ela é basicamente o atraso do pagamento. Pelo atraso no documento da obrigação. Meu computador está travando um pouquinho, mas ok, vamos lá. Então, a mora, ela é como se fosse um inadimplemento relativo. Aí, a gente tem as espécies de mora. Primeiro, a gente precisa conceituar a mora solvente, que seria o atraso no devedor, né, no cumprimento de uma obrigação. Então, é a situação em que o devedor ele não efetua o pagamento na data acordada entre as partes. E a mora ela vai se subdividir em dois tipos. Primeiro, a gente tem a mora voluntária, que quando o devedor ele pode pagar, mas ele não paga por algum motivo, ele escolhe não pagar. E a mora involuntária, que é quando o devedor não consegue realizar o pagamento por fatores que ele não pode controlar, fora do controle. Agora, entrando nas espécies mesmo. A primeira espécie que a gente tem é a mora ex-re. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. Então, esse tipo de mora, ela precisa de um vencimento. Então, depende de um ato do credor. Então, assim, por exemplo, nas obrigações com vencimento, obrigações que têm um termo específico de mora. E a mora ex persona, ele de cumprir uma obrigação por razões pessoais, como é o caso da insolvência que eu mencionei aqui, na letra B. Aí é importante a gente usar artigos. Então, o artigo 396, ele diz o seguinte, eu vou primeiro ler, depois eu explico. O 396 diz assim, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Então, significa que se o devedor ele ou não teve culpa por não cumprir a obrigação, ele não pode ser considerado responsável pela mora. Ou seja, se houver um motivo legítimo e fora do controle do devedor que impeça ele de cumprir a obrigação, ele não poderá ser penalizado por isso. Depois eu coloquei mais vários artigos na real, né? Eu coloquei outro artigo, que é o próximo, 397, do Código Civil, que diz o inadimplemento do termo constitui de pleno direito em mora o devedor. E aí o parágrafo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Então, esse artigo, ele diz pra gente que o devedor, ele é automaticamente considerado em mora se ele não cumprir uma obrigação certa e no prazo, correto? Então, e também diz que se não houver um prazo estipulado, né, no parágrafo único, o devedor ele só será considerado em mora após ser notificado pelo credor. Então, precisa de uma notificação, sendo ela judicial ou extrajudicial. Depois disso, a gente vai para o próximo artigo do Código, artigo 398, que diz que nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. Então, ao cometer um ato ilícito, a pessoa já se torna devedora e está em atraso em relação à reparação do dano causado. Então, a partir do ato ilícito, o credor ele não precisa notificar o devedor para que a mora seja reconhecida. A obrigação ela vai surgir imediatamente com a prática, né, do ato ilícito, da prática do ato, perdão. E essa regra, ela busca proteger os direitos da vítima, né, e assegurar que o responsável pela ilicitude, ele responda pelos danos causados.
O artigo 399, ele é também muito importante, e ele diz o seguinte: o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior, se estes ocorrerem durante o atraso, salvo se prover isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Então vamos lá, ó. Se o devedor ele não cumprir a obrigação dentro do prazo, ele é responsável pela impossibilidade de realizar a prestação, correto? Então, mesmo que essa impossibilidade ela seja causada por um evento de força maior ou de caso fortuito que ocorra durante esse atraso. Porém, há exceções. Se o devedor pode se isentar dessa responsabilidade se conseguir provar que não teve culpa, né, na situação que impossibilitou o cumprimento da obrigação, ou se demonstrar que o dano teria ocorrido mesmo se a obrigação tivesse sido cumprida no prazo. E aí, a gente pode imaginar o exemplo de uma empresa que contrata outra para fornecer, por exemplo, materiais de construção para um projeto, com a entrega marcada para 1º de junho, por exemplo. Então, a entrega foi marcada para esse dia. Só que a empresa fornecedora, ela atrasa a entrega e acabou não cumprindo a obrigação. Daí, se durante o atraso ocorrer um furacão que destrói o local onde os materiais estavam armazenados ou algo do tipo, a fornecedora ela pode alegar força maior. No entanto, como a impossibilidade de entrega surgiu após o atraso, a empresa será responsável pela não entrega, a menos que se consiga provar. Aí ela pode provar duas coisas: a isenção de culpa, que daí a empresa pode mostrar que tomou todas as precauções para cumprir o contrato, mas o furacão ele foi um evento completamente imprevisível e incontrolável. E segundo, o dano teria ocorrido mesmo com a entrega, ou seja, a fornecedora pode argumentar que mesmo se tivesse entregue os materiais a tempo, o furacão teria afetado o projeto e causado danos de qualquer forma. Então, se a fornecedora ela não conseguir provar uma dessas defesas, ela vai sim ser responsável pela impossibilidade da entrega devido ao atraso. E esse exemplo ele vai ilustrar muito bem como o artigo permite que o devedor se defenda, né, de casos extraordinários, mas mantenha a responsabilidade ali nas situações de mora também. Bom, dado esse exemplo, a gente vai para a purgação da mora. A purgação da mora, purgar é neutralizar os efeitos, ou seja, você paga a prestação e você extingue todos os efeitos do atraso. Então, de acordo com o nosso Código Civil, a ação ela pode ocorrer a qualquer tempo, até mesmo no momento que a obrigação seja executada. Por exemplo, a gente pode imaginar um inquilino que ele não paga o aluguel de um mês, né, dentro do prazo, e, portanto, ele está em mora. O locador, ciente do atraso, ele decide que pode entrar com uma ação de despejo, né? Porém, antes dele dar início ao processo, o inquilino ele consegue juntar o valor do aluguel atrasado e realiza o pagamento. Então, nesse caso, ele purga a mora. Ele vai regularizar a situação e evitar a ação judicial ali. E aí é importante frisar também que o devedor ele cumpre a obrigação acrescida de todos os efeitos, né? Então, ele responde, por exemplo, com perdas e danos, sendo o caso. E aí, nesse sentido, a gente tem o artigo 400 do Código Civil, que diz o seguinte: a mora do credor subtrai o devedor isento de dolo a responsabilidade pela conservação da coisa, obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la, e sujeita a recebê-la para estimação ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e a motivação. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que dizer. A mora do credor, então, quando o credor ele não cumpre sua parte no contrato, ele entra em mora, correto? Correto. E isso vai afetar a responsabilidade do devedor em relação à coisa. Então, a gente também tem que entender que se o devedor ele não tiver agido de má fé ou dolo, né, ele fica isento de responsabilidade pela conservação da coisa.
Então, significa que, assim, enquanto o credor estiver em mora, o devedor ele não será responsável por qualquer dano ou deterioração da coisa que ocorra devido a essa situação. E também o credor ele deve, né, ressarcir o devedor por despesas necessárias para a conservação da coisa. Por exemplo, se o devedor ele teve que gastar dinheiro para manter o bem em boas condições enquanto aguardava o credor, ele pode, né, exigir o reembolso das despesas. E se o valor da coisa oscilar entre o dia que deveria ter sido feito o pagamento e o dia que o pagamento efetivamente ocorrer, o credor ele deve aceitar a coisa pelo valor mais favorável ao devedor. Então, isso significa que se o bem aumentou, o credor ele pode exigir o preço anterior. Se diminuiu, ele não pode cobrar mais do que o novo valor. Um exemplo muito bom disso é a gente imaginar uma pessoa que ele alugou um imóvel, mas o locatário ele não consegue pagar o aluguel na data combinada. E por isso ele está em mora, né? Então, se o locador não aceitar o pagamento, o locatário ele não será responsável pelos danos causados ao imóvel que ocorreram enquanto aguardava a aceitação do pagamento. E também, se o locador ele fez reparos no imóvel enquanto esperava pelo pagamento, ele deve ser reembolsado. E se o valor do aluguel muda durante esse tempo, o locador deve aceitar o valor que é mais favorável aí ao locatário. E também a gente tem, por fim, né, nessa questão da purgação da mora, o artigo 401, que diz o seguinte: purga-se a mora, primeiro, por parte do devedor, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta, e 2, por parte do credor, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data. Então, o que diz? O devedor ele pode purgar a mora, oferecendo não apenas o pagamento da prestação devida, né, mas também compensar os prejuízos que o atraso causou ao credor. Significa que se o devedor se atrasou no pagamento de uma dívida, ele pode evitar as consequências do atraso, consequências, por exemplo, multas ou juros. E se, ao fazer a oferta de pagamento, incluir também a quantia que compense os danos sofridos pelo credor, tem que incluir também a quantia que, de alguma forma, assim como pode dizer, compense os danos, né, sofridos pelo credor em razão do atraso. Então, seria meio que uma compensação aí. Então, por exemplo, se um devedor ele devia R$1.000 em uma data específica e se atrasou, ele pode purgar a mora oferecendo 1.000 mais um valor adicional ali que compense, por exemplo, juros, outros prejuízos que o credor ele possa ter enfrentado. E também o credor, como diz o artigo, ele pode purgar a mora ao se oferecer para receber o pagamento, né, mesmo que tenha havido atraso e se sujeitar aos efeitos da mora até a data que o pagamento for efetivamente realizado. Então, nesse caso, o credor ele aceita receber o pagamento mesmo depois do prazo, né? Ele fala, beleza, vou receber, reconhece a dívida, né? Que a dívida ainda é válida, ainda está valendo, mas se compromete a lidar com as consequências do atraso. Então, isso significa que ele não pode exigir penalidades adicionais ou encerrar o contrato por conta da mora. Como exemplo, o que eu posso dar para vocês é o exemplo de um locador. Então, se o locador ele decide aceitar o pagamento do aluguel atrasado, mesmo após o prazo, ele deve aceitar o valor acordado. Então, ele não pode exigir taxas extras ou iniciar uma ação de despejo, porque ele aceitou a mora. A mora foi aceita por ele. Então, ele não pode dar valor adicional, né? Esse artigo, ele é bem legal, porque é uma forma de regularizar, né, a situação, né, em caso de atraso, minimiza também conflitos, incentiva, né, na resolução de uma forma mais amigável, com possibilidades e tal. Então, é bem interessante. E a gente precisa também ver uns conceitos.
os conceitos finais, que seriam as perdas e danos, os juros legais, correção monetária, a cláusula penal e os honorários. Primeiro, perdas e danos. Então, o devedor que ele está em mora, ele também vai ser, porventura, responsabilizado por danos que ocorrerem em razão do atraso, né? Eu citei ali como a perda de oportunidades ou os danos ao credor. Os juros legais, a mora vai acarretar na aplicação de juros de mora, né? Em alguns casos, as multas são contratuais e aumentam o valor da dívida. A correção monetária, como o próprio nome já diz, seria uma atualização ali dos valores, né? Deve estar em equivalência com o índice econômico do momento. Então, sempre vai ter atualização, como a gente vê, qualquer processo tem atualização, né? Monetária, correção. A cláusula penal, a multa ela deve ser sempre proporcional com o tamanho do inadimplemento. Então, você não pode cobrar uma coisa fora de série, assim, não pode. Isso não é permitido. E, por fim, os honorários advocatícios, né? Os honorários, eles normalmente são contratuais, então, nos contratos tem a previsão das taxas e dos honorários para pagar os advogados, né? Para cobrar também os efeitos da mora. Bom, pessoal, vou interromper o compartilhamento aqui. Ligar a câmera. Foi isso que eu propus para hoje, a mora. Na semana que vem, eu acredito que a gente entre já em contratos, pelas informações que eu estou recebendo, o professor Chacon vai começar contrato com vocês na semana que vem, e aí a gente vai iniciar o tema. Eu estou pensando em trazer alguns exercícios também, algo do tipo, ainda não sei. Mas a gente se vê na semana que vem. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, comentário, vocês podem deixar no vídeo, né? Que vai estar gravado para o YouTube certinho, para terem acesso. E eu vou encaminhar os materiais, o material, no caso, que eu usei com vocês hoje, lá no grupo nosso, para ficar disponível. Agradeço, uma boa noite, boa semana e até terça que vem.